Ok. Agora deu. Obrigado. O senhor vai cometendo os errinhos dele aqui. Vamos lá. É que eu queria ver uma maneira de eu parar a apresentação, por isso que eu estava. Mas agora está compartilhado, né? Sim. Well, first of all, I'd like to thank you for inviting me, giving the opportunity. Aqui eu queria parar, né? Então, vamos ver o título, né? O título é Modelando os efeitos de longo prazo do manejo de culturas sobre o ambiente e no meio oeste americano, na parte superior do meio oeste. E o professor é o Bruno Basso e o colega dele ali é o Rafael. Muito bem. To present this summary of studies that we've been doing over time and other data from the literature. I'd like to acknowledge my co-author, Rafael Martinez, his postdoc in my lab, and I will change gears a little bit, just bring an additional piece of the reality, both in the modeling and data collection and what happens a little bit on a larger scale. So one of the reason I got involved in doing, obviously modeling by training, working so many years with Joe Vinci and actually Salus, the model that we developed following the Cirrus model, really was designed to account for management impact. And so we put a significant amount of attention in the nutrient cycling and carbon using an initial approach from like the Descent and Century. And so Aqui ele está falando que ele usa um modelo que é o Salus, né? E esse modelo ele tem um dos componentes que a gente pode estudar o efeito da rotação, né, de culturas e a sequência de culturas e através desse trabalho de modelagem, então se poderia estudar balanço de nutrientes e inclusive acúmulo de carbono no solo. what I realized that most of the studies done on modeling, they use this pretty well-known kind of biases that the model are reinitialized every year. They go back to the same conditions. And there was another question for Jorgen, how do you handle the initial conditions? And there's a lot of that. So models need to be run, obviously, to capture this feedback in what we call rotational, sequentials, or continuous mode. As you see, I worked quite a bit on developing a procedure that quantifies the food sizes that they go, how you basically go and speed up. But also, if you go to places where you really don't have much of a knowledge, how do you parameterize those food sizes, the lab output, the intermediate, and the pass to them? Bom, o que ele falou ali que uma das limitações da modelagem que se faz é que a gente não consegue captar em muitos o efeito da rotação de melhoria do ambiente, né? E no momento que ele desenvolveu ferramentas para captar o que acontece com uma determinada rotação de culturas ao longo do tempo, né? Ele também começou a poder avançar no estoque de carbono do solo. E na modelagem também ele acha que tem que melhorar essa parte do manejo agronômico, o tipo de preparo, manejo de resíduos, e entender os feedbacks do solo, né? Como que o solo responde às práticas de manejo, especialmente com relação à dinâmica da água, né? Porosidade, armazenamento de água. Obviously, working in agronomy and agronomic setups and field scales, management plays a role. So capturing how tillage residues management impacts all properties, potentially having feedback back to the model to account for changes over time, where you'll be able to change porosity, bulk density, which even though there's this general thought that organic matter
increases available water. It's been pretty well studied, and there was a really nice meta-analysis paper that showed the amount is not necessarily the amount of available water that increases. It's not just because you have the texture still drives that, but it's more about the aggregate stability and the pore changes rather than just increasing the available water by definition, the soil water limits. So there's the other assumption, we make a lot of assumption in the initial conditions and what is the rooting depth, big guess, you know. Aqui ele comentou ali no momento anterior que esse negócio da dinâmica da água é bem complexo, né? Porque você pode fazer uma dinâmica da água pela modelagem de declividade, fluxo de águas preferenciais, etc. Mas, de fato, o armazenamento de água pode ser influenciado pela agregação do solo, né? Pela porosidade, pela compactação. Então, de alguma forma, você tem que captar alterações na dinâmica da água ao longo do tempo. Isso é um desafio, né? Agora ele vai falar da importância também da profundidade do sistema articular. They'll change the whole basically suite of results. And then accounting for spatial and temporal variation of crop growth as a result of what happens both in soil properties and e aí, claro, né, assim, considerando todos esses outros fatores, nós vamos considerar a variabilidade espacial e temporal das culturas como resultado da variação temporal ou da variação espacial, desculpe, das propriedades do solo e da topografia. Deus nos ajude a ter dias melhores. So I'm not going to talk about precision angle, but this is a reality, right? So any field, anything that we found, we go to a field and the demand of residues that you have returned, the yield is different over the years. And so this is like a long-term study. I mean, this is... Aqui nós... Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Não, aí, tá. Mas, olhando aqui o mapa dele, né? O que a gente vê, né? São mapas, assim, bem interessantes, né? Uma resolução espacial muito grande e acessando já um fator topográfico também muito bem construído, né? Então, com isso, são avanços que ele foi conseguindo no laboratório dele, né? Então, você vê onde que estão as zonas de altíssima produtividade, né? E são zonas onde que a gente tem uma dinâmica da água que favorece a infiltração, né? E aonde que a gente tem já, né, vai perdendo produtividade, né? São locais, por exemplo, aqui é um local de erosão, né? A gente imagina que aqui é um fluxo preferencial muito grande, aqui já é uma bordadura de lavoura, então a gente já começa a avançar nessa parte de associar produtividade com modelagem do terreno. And 11 years, I have sometimes longer, but you see that obviously variation is the norm rather than the exception, positioning the landscape. So how do we go and parameterize the model? That's a critical piece, and how we account for this variation. It's actually a little bit more the topic of the talk. O que ele está mostrando, assim, que no caso dele, lá ao longo do tempo, variou demais a produtividade, né? Se alguém está assistindo o nosso vídeo aí e tem experiência com mapas de colheita também, sim, a gente falou da metodologia clássica e meio que fecha o olho, né? Mas a variação espacial e temporal ela é grande, as duas variam, né? E aí, um modelo que represente isso não é fácil. This afternoon, but the reason I made this case is that you can really Então, por isso que, assim, o laboratório dele, acredito que é um dos laboratórios mais avançados em modelagem nos Estados Unidos, né? Então, o colega ali, o Rafael, era um aluno de pós-doc dele.
E aí o professor Bruno, então, ele desenvolveu uma metodologia para a gente avançar nas mesmas coisas que a gente queria, mas talvez com uma ferramenta mais simples, né? Então, ele busca definir exatamente aonde está a área de alta e estável, média e estável, e baixa e estável, e área instável. Summarize this long term in areas by looking at these changes that occur. And so you have areas that they constantly do well and others that they underperform and either beat off probably the last year or so, and areas that fluctuate. So understanding this fluctuation as well as areas that drive the system from either low side or high side, it's an additional critical piece, but you have to see it as an opportunity to help parameterize the model also in terms of, less guesses on so that obviously you see the areas in low and stable or non-stable, they are highly dependent on the rainfall because they have a shallow soil profile. The topsoil has been mostly eroded, and so you have a lot of those concepts. The other thing is when we simulate even a field scale, the map on the left is the stability zone of one field. That's a measured yield monitor map. That's a soil map that we would normally use, even if we want to capture spatial variation. You have a soil map. And this is the results of running the model just by using the soil map, which is very much different from what you observed. It's actually flipped in some of the areas. You will see the areas in the dark there because of, again, positioning the landscape, be able to account for those in the initialization of the model, the amount of soil organic matter. So Bom, então vamos historiar isso aqui para vocês entenderem, né? Aqui nós temos um mapa gerado pelo monitor de colheita, ok? Aqui ele fez a definição dos ambientes produtivos. Então, a gente está vendo aqui que aqui produziu menos. Nós temos as áreas baixas produtividades. Aqui nós temos a zona de alta, que está representada. E ele mostrou que o mapa de solo, que é esse aqui, com o mapa de solo, nesse caso aqui, a gente não... eu te diria que teria uma informação aqui, a zona de baixa está com esse tipo de solo, né? Está bem caracterizado, mas você perde bastante aqui na zona de alta, você não consegue enxergar essa variação nem essa, né? Você conseguiu, pelo tipo de solo, definir onde era alto, onde era baixo, mas o alto você não consegue separar do que é médio e alto, pelo tipo de solo, né? Então, aqui seria um mapa de produtividade baseada no solo. Então, não vai nos ajudar muito, né? E aqui é um mapa baseado no modelo de simulação de produtividade. Então, aí já fica mais próximo. Nowadays, we pretty much run just about any fields by accounting for the interaction of how you set up soil properties and position of the landscape that affects water routing and residues return and so on. So one of the things that makes a very big effect on storage of nitrogen and soil carbon is tillage, because the just a very simplified in a way, it's even more complex in reality, but the colors mean relation to soil water, nitrogen, and carbon, and plant growth. And so you would obviously preaching to the choir here is using a model, it's a must to be able to account. Então aqui ele já está entrando nessa parte de modelagem. Então ele usou um modelo adaptado do Kate Paustian, que é famoso na área de sequestro de carbono e dinâmica do carbono no solo, pelas modelagens, né? Então você pode modelar a dinâmica do carbono, né? E aqui ele tentou então fazer uma modelagem, né? Baseado no preparo, superfície, resíduos que deixam na superfície,
estudar atributos da física do solo, da decomposição, da matéria orgânica, o crescimento de plantas. Então, procurou modelar esse processo. For all these feedbacks, feedback loops, and so one of the things that I was always interested, with tools and growing up in scientifically with the exposure to new technology, I used one of the first, I guess, in agriculture by looking at a three-dimensional view of the soil using electrical resistivity tomography, which is different than the conductivity. So this was a long... Então ele disse que ao longo da carreira dele, né, ele sempre buscou novas ferramentas. A condutividade elétrica para ele foi muito importante, né, para entender o regime de distribuição de água no perfil. Então aqui ele está dando um exemplo de um preparo convencional, e aqui a umidade do solo, né? E aonde que a gente utiliza o plantio direto, né? Então, comparando diferentes alternativas de preparo. Study where we place these sensors, and you can see the different tillage. Conventional tillage, the lighter green means much more fluffy, less resistivity, current doesn't go as much as when you have conditions really particles connected to each other. You can see the tracks of the tractor, but minimum tillage shallower. So the no tillage doesn't have the clay pan, doesn't have, a very distinct sorts of layers. So this like... Então ele comentou que no plantio direto aqui havia uma conectividade maior, né, de umidade e não gerava essa formação de áreas compactadas que acabam gerando um distanciamento da onde que as raízes estão da água onde que elas se encontram. Uma observação. An X-ray of the soil, but you go and kind of sacrifice a no-tillage study, a plot of small areas that we did. Basically, one tillage event resembles the whole conventional. You use the entire everything that you build. Aqui ele está dando uma dica de manejo, né? Que às vezes você tem uma área de plantio direto com uma boa armazenagem de água, né? E que um evento de preparo já pode comprometer o que você construiu ao longo de vários anos. Just one. The reason this is very important because I am a faculty at the Kellogg Biological Station as well as at the Earth and Environmental Sciences. But so the results of the KBS, Kellogg Biological Station, National Science Foundation, long-term ecological research site, we looked for 30 years at conventional tillage versus no tillage and many other treatments, but just focusing on the difference in both the benefits, that's the input cost. So between the two systems, the benefits slow increase, but for the first basically more than 15 years, there's a negative, basically no tillage loses. And that's when farmers obviously can't afford. So this is measured data. Então aqui ele está mostrando assim como que um sistema reage, que estava comparando o plantio direto contra o convencional numa condição lá dos Estados Unidos, né? E nos primeiros 15 anos o plantio direto perdeu dinheiro em relação ao convencional, né? E depois que o solo melhorou a sua biologia, a sua estrutura, então o plantio direto passou a ser muito mais rentável que o convencional. Ele está usando isso aqui para dizer para nós assim que o manejo influencia muito essas respostas do solo ao clima, à topografia, e que isso tem que ser considerado, né? Acho que essa é a principal contribuição que eu gostaria de... E é difícil modelar isso, né? This is for the next 10 years later. And cost has gone down, yields are catching up and surpassing the conventional. And so this is a message that obviously farmers
have seen this and start to change, but that's very different in their mindset, whether they more fanatic on the no-till or others, they can't just wait that amount of time. So that goes back into the government or policies or incentives, trying to see how much more of the no-till adoption could stay in place to be able to see this picture, which is pretty important. And so that's what convinces them, $100 per hectare per year over the last. So one of the back on the basis of parameterizing a model, we tried, everybody in the community knows that if you're running a climate and you're interested in really just on the input of climate, weather variability and even climate change, you also know that probably the majority of the models that provided results on climate change impact on food production were run with a reinitialized. So they basically did not account of what the soil was going to be the next 20 years and the carryover effect, because not necessarily wrong, but they wanted to look at obviously just the weather and the climate. So basically resetting the condition that's the reinitialized, they go back to the amount of water that they started for the profile. The other two lines, one is basically continuous, but in January 1st, the beginning of the year, that's what often people do. They give a little bit of time ahead to be able to give enough rainfall and to kind of become in equilibrium, but the others is never basically reset. And so you have very large variations in how this impacts. Ali no slide anterior, deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho isso. Ele está mostrando assim, se tu considerar em vermelho só a modelagem do clima, tu tem uma situação, né? E aqui em preto é que você tem a modelagem do mesmo clima, mas agora reiniciando o sistema ou melhorando o sistema. Então, o que ele diz é que se você não considerar a condição do solo, você vai errar muito analisando só o clima. E é aquilo que a gente vê, né? Às vezes você tem uma seca de 20 dias, um agricultor perde 20 sacos, o outro agricultor perde 5. Pelo clima, tu não explica isso, mas aí seria as modificações do manejo. Tudo isso, cada agricultor conduziu a lavoura de uma forma, né? Induz uma... Professor, antes de... Sim. Só um ponto que vale adicionar ainda, você teria a escolha do material, né? Mais a item planta para entrar nessa parte de predição, porque a gente basicamente conseguiria ter essa predição mais precisa, acho que seria a palavra, na medida que essa correlação seria incluindo, para fechar o ambiente, esses três itens, né? Solo, planta e clima, né? Mas hoje a gente sabe que basicamente é utilizado muitas vezes a estação meteorológica para ter alguma informação mais precisa do microclima, mas até outras tecnologias via satélite, tá? Tudo bem. Mas seria esse o objetivo, né? Eu conseguir incluir esses três vertentes na parte da modelagem. Exatamente. Aí a gente seria mais assertivo. So you have very large variations in how this impacts the climate yield. So the simulation in other studies comparing, monoculture with soil reinitialized, monoculture with continuous runs, rotations with soil reinitialized every time of planting, rotation with continuous runs, showed that maybe the yield didn't make much of a difference, but the nitrates and the cycling, because of the initial conditions of how you initialize the amount of nitrates that you put at the beginning. And so there were obviously very different into the first sets. Aqui aí ele tá levando a discussão agora para a área ambiental. Ele está mostrando assim, ó, mesmo que a biomassa, você tem aqui uma monocultura e o solo é reiniciado a cada plantio. Aqui você tem monocultura contínua. Aqui você tem rotação de cultura com o solo sendo reiniciado todo ano. E aqui uma rotação de cultura mantida contínua.
Embora a biomassa produzida seja semelhante, quando você vai ver o impacto ambiental, por exemplo, em nitrato, ele é completamente diferente. Quando você usa monocultura, você tem um grande impacto no risco de lixiviação. E aonde você usa a rotação de culturas, esse impacto é pequeno. Então, ele está adicionando outra variável aqui para nós, né? E diz assim, às vezes a gente olha, a produtividade está semelhante, mas a gente não está olhando qual é o impacto ambiental da escolha de uma monocultura contra uma rotação. Então, se sobra muito nitrato, é sinal que vai perder. Se no sistema de rotação não sobra nitrato, é sinal de que o risco ambiental vai ser muito menor. New Zealand. People in Europe, I think you co-author on this. Christian, the European model intercomparison basically showed across the large suites of the different rotations that by accounting for the rotation, you have a low residual, so better comparing to a single, keeping the rotation but running the model on the single problem. We found several within the ACMIP. I was one of the first trying to change this. The models needed to be run continuously. And so within the ACMIP, the modeling, agricultural modeling intercomparison and improvement, it was initially designed to do that. We've launched this soil initiative where models were ran, initialized, reinitialized, as well as a continuous mode to see all the possible changes. And so these are the results of several of you here, co-author. And so here we found that, just as a summary, the models kind of tend to agree that for a degree of temperature increase, yield decline, transpiration decreased as a result of lower yields, greater soil evaporation, nitrates because of the expedite turnover of carbon and lower uptake of nitrogen by the crops also showed an increase, and the soil organic carbon went down by obviously returning less. Então, aqui ele publicou um artigo que ele procurou mostrar essas coisas, né? Então, o que aconteceria se o clima mudar, né? Se ficar temperatura mais alta, evapotranspiração mais alta, né? Então, ele tem cenários aqui que você perderia a produtividade. Então, você pode perder produtividade, e essa perda de produtividade estava associada à maior transpiração da planta, e se a planta ela usava mais água para poder tentar regular a temperatura, né? Ela usaria menos eficientemente, porque ela vai entrar em estresse em algum momento, né? Menos eficientemente o nitrato, né? Então começava a sobrar nitrogênio no solo, em vez de ir para a planta, que ela estava sob estresse, consequentemente você perde formação de matéria orgânica no solo. Então, isso são um tipo de análises que se pode fazer com uma modelagem mais avançada. So that's a little bit more in detail, soil organic carbon going down as a function of temperature increase. So you've left significant amount down. So this is a feedback loop. The lower the residues you return, the lower the yield, the lower the residues, the lower the organic matter. And so that describes pretty well. But the leaching increases because there is more nitrogen being available, and plants not dying. Então aqui ele está mostrando para nós, né, o que acontece em verde e vermelho com o aumento de temperatura, né, de mais 3 e mais 6. E aqui, se a temperatura diminuísse menos 3. E aqui o cinza é o baseline. Então, o que acontece? À medida que a temperatura do ar sobe, a projeção é que vai haver uma diminuição da matéria orgânica, né?
na lavoura de trigo e de milho. Você vê que o trigo vai diminuir mais porque o retorno de resíduos é menor que do milho. Então, tem um efeito de resíduos, né? No caso do trigo, aqui houve um decréscimo da produção de resíduos vegetais e a mesma coisa para o milho, só que o milho produz mais, né? Daí, se diminui a quantidade de resíduos produzidos e a adubação se mantém a mesma, é sinal que nós vamos perder mais nitrato. E, consequentemente, a gente usa menos eficientemente o nitrogênio e vai produzir menos. Então, ele está mostrando um outro lado da modelagem, né, e efeito climático, que não é só perda de produtividade, mas junto com a perda de produtividade, a gente perde eficiência no uso de insumos, aqui no caso do nitrogênio, e ao perder eficiência do uso do nitrogênio, a gente impacta mais o ambiente e sequestra menos carbono. Using it as fast because of the shorter duration of the cycle as a result of temperature increase. So this is another study that we had, this the Corn Camp Coordinated Agricultural Project in the US, and we looked at both measurements and the comparison of different tillage system as well as rotation. So within the theme of the talk, you have continuous corn with conventional tillage. The intermediate, the 2 and 3 and 4 were different types of fertilizer management, like all SI dress or split and so on. So the other one was continuous corn and no-till, corn with dry cover crop, then corn with all the other crops with minimum contact, the same interval. So both, I had the longer season and planted earlier, longer cultivar. If you... Bom, eu queria convidar vocês, então, que vocês visitassem uma Pessoa América e, e assistissem, né, as apresentações do Bruno Bastos lá, para entender mais sobre essa modelagem dos ambientes produtivos e quais são as consequências. O Bruno Basso, ao ele entender assim muito claramente que qualquer variação na produção, ela implica em que você vai usar menos eficientemente os insumos. E se você usar menos eficientemente os insumos, você vai ocasionar maior impacto ambiental. Então, ele chegou a calcular, assim, qual é o impacto ambiental do uso do nitrogênio em zonas de baixo potencial produtivo em 5 estados americanos. Então, tu imagina, isso dá um tremendo impacto. Daí ele colocou isso, os agricultores americanos, ao fazer uma adubação de 200 quilos de nitrogênio num ambiente de baixo potencial produtivo, que representa 25% dos Estados Unidos, estão contribuindo para aumentar a lixiviação de nitrato e poluir ou estão desperdiçando tantos milhões de dólares por ano por usar muito nitrogênio em áreas de baixo potencial produtivo. Então, a partir de que ele gerou esse tipo de informações, ele se tornou uma celebridade lá nos Estados Unidos, porque conseguiu, daí que eu queria mostrar para vocês assim, ele conseguiu dar dimensão para essas coisas, mas dimensão em nível de 5 estados. Então, quando você gera esses grandes números, tu desperta a atenção de todo mundo, né? E aí ele começou a avançar nisso, né? Como vocês viram ali, essa foi a base para ele poder modelar o carbono. E aí ele criou uma startup para modelar carbono. Mas é porque ele modelou muito bem antes o que acontecia na lavoura em termos de variabilidade espacial e temporal. Bom, a ideia não é esgotar o assunto, né? Mas dizer que o Bruno Basso é nosso amigo, a gente tem uma amizade aí muito grande, né? Amanhã ou depois
né, a gente pode convidar ele novamente para vir ao Brasil, nos atualizar, né? E ele é um pesquisador que publica muito. Se vocês buscarem aí, ele tem muitos artigos em sequência aí, abordando isso. E o que eu queria mostrar para vocês, assim, que de fato esse conceito de zonas de manejo e o que acontece, ele é muito grande. As potencialidades são enormes, né? Então, o Bruno Basso, eu acho que ele exerce uma liderança aí por conseguir traduzir isso em grandes números. E talvez você pense assim, tá, mas professor, eu não preciso gerar grandes números. Se eu gerar para a minha região já está bom, né? Para os meus clientes já estaria bom, né? E se a gente pensar, isso que eu queria que vocês pensassem, né? O conceito fundamental era aplicar a quantidade correta no local correto, no momento adequado. Tá, mas como é que eu sei que eu apliquei a quantidade correta no início da safra? Esse é a grande dificuldade, porque assim, mas eu apliquei lá 150 quilos de nitrogênio para colher 150 sacos. Vamos pegar este ano, safrinha do Centro-Oeste. Claro, eu tomei a decisão lá no início da safra. Só que agora eu estou vendo que a minha safrinha é para 170 sacos. Daí eu fico, puxa vida, se eu tivesse colocado mais nitrogênio, eu tinha colhido mais. Só que eu não posso voltar atrás. Então, como é que tu sai dessa? Daí, muita gente está dizendo que isso é agricultura digital, né? Que a agricultura não basta ser tática, mas ela tem que ser preditiva. O que é tático? Estou pensando aqui no Leonardo. Bom, eu tenho informação que a próxima safra vai ser seca. Vai ter seca, risco de seca. Em clima, a gente sempre fala em risco, probabilidade. Bom, vai ser mais seco. O que eu vou fazer? Vou diminuir a população de plantas, ok. Vou plantar um material mais tolerante à seca. Vou usar o arabatai. Vou melhorar a calagem do meu solo. Vou diminuir a compactação. Tudo isso é tático. Agora, o interessante é eu conseguir fazer predição, porque o agricultor, né, o cliente da Luíse vai chegar lá, a Luíse vai falar: nós vamos reduzir a população de planta. Aí ele vai dizer assim: ok, vou reduzir a população de planta. Nós vamos aumentar, vamos botar arabatai e vamos colocar 3 toneladas de calcário. Ele vai fazer o cálculo lá e vai dar, ó, eu vou gastar com isso tantos reais a mais por hectare. Vamos dizer, 500 reais a mais por hectare. Quanto que eu vou evitar de perder por fazer essas práticas? Daí isso já é agricultura preditiva. Então, a gente tem muita expectativa que a inteligência artificial, porque aí já é um negócio complexo, né? Você tem que variar cenários, eh, ver o quanto que aquela tua intervenção vai mitigar, e etc. Aí tu vai chegar para o agricultor, o senhor vai gastar 500, mas vai evitar de perder 1.000. Bom, vale a pena. Ou eu vou gastar 500 e eu vou evitar de perder 500. Daí o agricultor vai decidir, ó, vale a pena ou não. Isso aí é agricultura preditiva, que é onde o pessoal acha que a agricultura de precisão deve caminhar nos próximos anos. Tático para o preditivo. É um salto gigantesco, mas cada vez a gente vai sempre perseguindo aquele conceito, aplicar a quantidade correta no local correto. Só que no passado a gente achava que um mapa de colheita, ou 3 mapas de colheita já era suficiente. Depois a gente viu, bom, mas o mapa de colheita está refletindo as interações do solo, da planta com o solo, com o clima. Então, tu precisa ir mais a fundo, entender quais são essas relações, como que
Aí depois o Bruno Basso diz, mas o solo não se comporta sempre igual. O solo ele é dinâmico, ou ele está melhorando ou está piorando. Não é porque ele está num local privilegiado que ele sempre vai produzir bem. Está no chapéu da coxilha, eu assumo, não, mas aqui é solo profundo, aqui infiltra bem, sempre vai produzir bem. Não, dependendo do manejo que você adotar, ele pode produzir mais ou menos. O solo da zona de baixa, aqui não adianta fazer nada porque é solo arenoso, é declivoso. Esse aqui sempre está condenado a produzir pouco. Não sei. Se eu adotar as práticas de manejo correta, ele pode se tornar mais produtivo. Então, nesse sentido, a agricultura de precisão ela se torna bastante complexa. E aí a gente entende que todas essas ferramentas elas vão ser muito importantes. E aí, claro, você pode fazer modelagem de carbono, modelagem de nitrato, modelagem de um monte de coisa aí. Mas o impacto ambiental é um tema assim que ele entra em cheio na agricultura de precisão, né? Porque a gente tem rastreabilidade e a gente pode melhorar muito. Às vezes não dá maior aumento de produtividade, mas produzir mais com menos. Então, os sensores de nitrogênio, normalmente a gente consegue manter a produtividade do milho usando 10, 15, 20% a menos de nitrogênio. Então, isso aí é um impacto ambiental fantástico. Ou se eu usar um sensor desses de última geração para os pulverizadores, ou um drone pulverizador, eu vou economizar 75% do herbicida. Eu talvez não aumente a produtividade, mas eu diminuo o impacto ambiental e aumento a rentabilidade do agricultor. Então, pensem nisso, né, que são as novas fronteiras da agricultura de precisão, né? E tem muita oportunidade aí, né, para a gente ver o que o pessoal está enxergando aí. No caso do Bruno Basso, né, ele tem um laboratório de modelagem. A área dele é modelagem, né? Só que ele conseguiu fazer uma modelagem muito aplicada. E isso aí deu assim para ele muitas oportunidades, né? Então, ele é reconhecido tanto nos Estados Unidos quanto na América do Sul e na Europa por ser um pesquisador assim que conseguiu colocar o ambiente e a evolução das dos ambientes produtivos, que eles podem evoluir ou involuir. Tudo depende muito de que tipo de manejo que você adota. E se você olhar o que está na literatura ainda, a literatura ainda está muito engessada de que os fatores que determinam se um ambiente é de alta ou de baixa são profundidade do horizonte, pedregosidade, fertilidade, textura, matéria orgânica, são atributos que teoricamente não mudariam, né? E, na verdade, o que nos mostra é que existe uma interação entre o manejo que a gente adota, como é que o solo reage, como é que a planta reage, e eu poderia dizer para vocês agora como que a biota do solo reage, que é outro fator muito importante, né? Então, muitas vezes eu tenho a mesma análise química, mas a atividade enzimática, a atividade biológica é completamente diferente, e a atividade enzimática diferente modifica aquele atributo químico. Então, esse é o momento que a gente vive da agricultura de precisão. Assim, hoje a gente tem que considerar o componente biológico. Há 30 anos atrás, nem se imaginava isso. E o Basso, ele quer saber assim, bom, essa área aqui tem rotação, não tem rotação, que tipo de prática de manejo? Porque isso aí vai afetar o ambiente produtivo. O que acharam? Complexo, mas a gente tem que ser assertivo. Eu vou parar a gravação agora para que a gente possa trocar ideias mais livremente.